Eu sei o que eu quero fazer com a comunicação cristã, eu sei onde eu quero chegar. Então, recusar cliente é o que eu faço todas as semanas. E não é um só, eu recuso muito mais do que eu fecho. Muito mais. Porque o pastor chega aqui, a primeira coisa que eu faço é dar uma olhada no perfil, tento buscar o histórico do cara e vejo uma pregação dele. Se não alinha, cara, eu vou dar todas as desculpas mais carinhosas possíveis, verdadeiras, inclusive, pra não pegar. Cara, e uma das coisas que... Não, mas é questão de fé, você diz, ou, por exemplo, se o cara for pentecostal, por exemplo, você não faria, é isso? Cara, um alinhamento teológico é uma das coisas que são crivos meus. Entendi. E aí sim, às vezes pega um cara neopentecostal que eu não consigo atender. Mas isso foi um clássico? Uma bleia? A bleia eu já atendi, já. Não tem problema, é isso que eu tô falando. Mas o que o Rodrigo tá falando, que eu acredito, não é uma questão de denominação. Ele é denominação porque ele acredita ele tem os seus conteúdos, né? Mas o que eu tô falando vai um pouco mais do lado perigoso. Eu não quero levar essa parte. Não, eu entendi o que você tá de igreja, não. Mas quero levar essa parte no sentido do conteúdo mesmo, sabe? Claro, mas não foi isso. Eu entendi o que ele quis dizer também, mas eu digo assim, se existe algum crivo, quais crivos ele usa para ele poder ter esse resultado final, sabe? Não, então, os dois estão no ponto certo e o que eu coloquei era pra gente polemizar mesmo, pra chegar no ponto final da pergunta dos dois, eu acho que é isso. Cara, o crivo de teologia pra mim é o mais importante. Se o cara tá vendendo indulgência, tá vendendo tijolinho, tá vendendo o pedaço da camisa rasgada, a faca que ele não tomou, pra mim esse é o crivo. E a gente tá cheio de líder nesse lugar. E eu não atendo esses caras, cara. Infelizmente eu não atendo esses caras. Você querem seguir os caras? Beleza. Mas eu não vou entrar nesse lugar que o Euler chegou ali, cara. Será que esse cara não vai criar algum lugar que ele tá sendo maior do que Jesus? Eu acho que só por esses exemplos que eu dei, eles já querem ser maiores do que Jesus. Sim, é porque a gente não sabe qual é a intenção, né? Desculpa, pode falar. Mas a gente não sabe qual é a intenção. Oi, Euler, mas a intenção tá clara nesses exemplos que eu tô dando aqui. Eles são super, super populares, porque a gente vê isso direto na televisão, mas a intenção tá clara, cara. Não é missão a intenção. Então, pra mim, o crivo, no final das contas, Luiz, é esse. Cara, tá fazendo missão, porque eu vou ter um baita de um prazer de atender qualquer igreja. E eu falei, eu trabalhei com igreja católica, porque a missão do cara era fera. Os caras estão salvando gente. Você diz, então, eu entendi. Às vezes nem questão teológica em si, talvez seja de caráter também, porque às vezes você não sabe caramba. Porque eu acho que se você acredita realmente naquilo que você está fazendo, por exemplo, vou dar só um exemplo você falou sobre reformados e sobre os pentecostais clássicos que a gente conhece, que são a Assembleia, as outras igrejas co-irmãs aí, mais ou menos na mesma época. Essas igrejas, como a Assembleia ou como a própria Presbiteriana, Batistas, essas igrejas, eu posso dizer com toda certeza, cara, as igrejas sérias, elas têm um trabalho magnífico, cara. As tradicionais têm um trabalho magnífico. E agora, o negócio é, como você disse, são as pessoas que estão na frente desse trabalho, cara. E vou falar, velho, assim, ó, pra gente não estigmatizar, um dos meus clientes até pouco tempo atrás era uma igreja neopentecostal de um pastor que vinha da Renascer, por exemplo. Só que o cara, velho, um cara incrível. A teologia, por exemplo, aí não batia com a minha teologia de membro de igreja. Mas em nenhum momento eu vi nem nada do processo, nenhuma sandice com a Bíblia, por exemplo. E a gente conversou muito, estressou muitos pontos para fazer o planejamento da igreja, a gente trabalhou muito na palavra. Cara, funcionou pra caramba. Divergência teológica é normal, cara, você não pode ser herege, né? Mas a gente sabe que a gente sabe que muitas vezes se anda na heresia buscando a Bíblia para poder dar uma documentada que a heresia é meio legal, né? Então, aí volta lá naquele outro papo, cara, você precisa saber de Bíblia, você precisa saber de igreja, porque tá fácil fazer o banner pela grana. Eu pegaria um monte, cara, estaria ganhando mais dinheiro do que eu ganho hoje, se eu fosse pensar só nisso. Se eu for pensar no meu chamado, que é tentar traduzir a comunicação para um ambiente que a comunicação era demonizada até outro dia,
e fazer desta disciplina um megafone para as igrejas, principalmente no campo digital, eu preciso entender do contexto inteiro. E aí eu preciso avaliar a heresia, eu preciso avaliar a teologia, porque às vezes a teologia também não combina com o meu coração naquele momento. E, cara, se eu for só pela grana, eu vou aceitar qualquer trabalho. Se eu for pela grana e todos os crivos que eu vou criando ao longo do processo, eu vou entregar um trabalho em paz. No final das contas, é isso que eu vejo no meu trabalho. Muitas vezes, cara, até o jeito de pensar batista, que é a minha formação, às vezes não é exatamente o melhor jeito de executar as coisas. Só que é um jeito que me deixa navegar melhor no meu projeto, no meu trabalho. E é uma coisa que me dá dificuldade, que aí agora eu tô abrindo o coração pelo outro lado. Eu trabalho mais com as igrejas reformadas, principalmente presbiterianas e batistas, porque o meu repertório tá mais dentro desse lugar. Então eu tenho dificuldade de linguagem, por exemplo, se eu vou trabalhar com uma Assembleia de Deus que é mais tradicional. E não é porque eu tô certo ou eu tô errado. De identificação, né, cara? É isso, cara. Mas aí você tem que escolher também o seu segmento que você vai navegar. O que é importante até porque eu teve uma vez que eu ouvi isso do Roberto Justus. Roberto Justus falou, ele naquele programa dele Aprendiz, que eu achava muito bacana aquilo lá, ele falou uma vez o seguinte, se você tivesse respondido para mim assim, eu não vendo aquilo que eu não compro, pronto, você tinha ganhado aqui 1,5 milhão agora. E aí aquilo ficou marcado na minha cabeça, porque é realmente isso. Você só faz alguma coisa bem feita se você acreditar naquilo. Sim. Entendeu? Ó, por exemplo, tem uma frase... eu tava... Pode falar. Não, tem uma frase que tinha na entrada do estacionamento de uma das agências que eu trabalhei, na Macan. Você deixava o carro no estacionamento, passava por um hall e aí tinha uma frase numa parede branca, fala que aqui a gente não vende nada, aqui a gente não acredite. É isso. E é realmente isso. Se você não for cristão e se você quiser entrar na comunidade cristã, meu irmão, não entra. Na comunicação cristã não entra. Porque você vai passar mal. Ou você vai se converter, ou você vai sair dali assim... não era pra eu ter vindo. Então, e fazer aqueles banners, né? Campanha das 7 chaves, que não sei o quê. Mano, sempre rola pra esses trampos. Não sei se já rolou pra você, William. Sempre rolam uns trampos que às vezes a gente nem concorda com algumas coisas. Eu já fiz muito trabalho. Trabalho que eu divergia, cara. Eu já fiz muito. Assim, rolava. Eu hoje não faço mais esse trabalho da parte gráfica e tal. Eu faço mais uma questão de gerencial mesmo. Mas na época que eu comecei, eu não tinha essa expertise que eu tenho hoje. Então, tipo assim, eu queria aprender. Qualquer coisa que botava na minha frente, é igual criança com fome. Qualquer coisa que bota na frente dela, ela come. Então eu já fiz trabalho do candomblé, sabe? Eu tive que me virar, aprender e meter as mãos pra fazer. Eu fiz, cara. Só que hoje eu não faria mais, porque se eu não vivo aquilo ali, eu não sei como é feito, eu não sei qual é o propósito, qual é a causa daquilo dali. Então, uma vez que eu botar a mão para fazer, eu vou ter que estudar e não vai ficar perfeito. Esse é o crivo. E segundo, eu não acredito, tá? É uma questão de crença, eu não acredito. Agora, quando se fala sobre, por exemplo, igreja, meu irmão, tu bota qualquer coisa para fazer. Porque tudo que eu fizer, primeiro que eu vou me dedicar ao máximo, né? E depois depois, além de eu me dedicar ao máximo, tudo que eu estudar, eu vou ter referências históricas, de experiência e tudo mais.